Voltamos com o Band Mulher e quem já está aqui comigo é ele, Alexandre Pires. Ele que é sócio fundador da CG Home Care. Hoje vocês vão tomar um susto, quer ver uma coisa? Porque a gente sempre vem aqui falar, né, sobre terceira idade, sobre os idosos, o home care e tal. Hoje nós vamos falar de uma novidade que está acontecendo na CG Home Care. Atendimento a adolescentes, Alex. Exato, sabe, Regina? Todo mundo, até quando eu mandei para a pauta para a Regina, eu falei, mas como assim adolescentes? Eu levei um susto, gente. Porque tem crescido, claro, o número de problemas com os adolescentes e principalmente ligado à postura. Coluna. Então, claro, quem é o causador disso são as telas, né? O uso das telas, seja do telefone o tempo inteiro, seja dos computadores, porque os jovens estão lá jogando a todo tempo. E a procura, então, é por fisioterapia? Por fisioterapia. A procura maior por jovens é em de fisioterapia. Home care. Em home care. Isso, em home care. Olha, mas que importante isso, né? Justamente, assim, para nós causou surpresa, mas são esses problemas modernos, problemas novos que acontecem, né, na vida da gente, Sim. que a saúde tem essa obrigação de organizar isso, apresentar isso para a operadora de saúde, entender o que está acontecendo, para dar o retorno para eles, para a gente, talvez, lá na base, uma assistente social já conversar com esses familiares. Que é o que a gente tem feito, né, Regina? E que aí tu tá trazendo dicas aqui justamente sobre isso. Exato. O que a assistência social precisa fazer para atender melhor esses jovens? Então, vai desde a parte da atividade física, né, gente, que é o básico. Então, o jovem não pode ficar sedentário, né, dentro... Mas a gente sabe que hoje tá. Hoje tá demais. Tá demais. nas telas direto, né? Enfim, dentro dentro não de querem casa. saber de esporte. Ou maratonando série, ou alguma coisa. Ou então até jogando futebol no computador. Exatamente. E não junto com os rua. amigos, não na rua. Né? Então essa atividade física, os pais eles precisam incentivar essas crianças com atividade física. Temos também a alimentação. A gente percebeu, porque daí às vezes entra algum caso de nutricionista. A criança muito acima do peso, sobrepeso ou pouco, mas precisa conversar com essa mãe para justamente buscar um cardápio melhor, adequado para essa criança. Gente, batata frita pode ser maravilhoso, mas não dá para ser todo dia na hora do almoço. Não tem como. Né? Então... Não, e criança e adolescente precisam, como nós adultos também, precisamos de variedade nesse cardápio, né? Aquele prato colorido que nem a gente fala, Exato. né? Eu ia falar isso, a nutricionista da CG sempre fala isso. Gente, prato colorido resolve tudo, é a primeira dica. Então, é difícil dar para criança? É difícil. As crianças estão birrentas, é normal, depende de família, claro. Mas assim, a gente sabe que vai ter uma resistência no início, mas depois a criança se acostuma. Temos a questão também, Regina, do sono. Isso é outra coisa. Porque eles ficam nas telas até altas madrugadas. Exato, tu vê que tudo tá focado na tela, né, Regina? Esse é o nosso maior problema hoje. Então, assim, as crianças acordadas até tarde, sendo que tem aula no dia seguinte. As crianças... os problemas de muita ansiedade causado pela claridade das telas. Então, os pais precisam ter dispositivos adequados, às vezes até um óculos com uma lente azulada que vai proteger contra as telas, mas ainda assim deve-se diminuir o uso das telas. Mas Regina? Tudo isso é conversando com o médico, conversando com o especialista, a gente tem, né? A outra coisa é a vacinação do HPV, que aliás até a gente já falou aqui no Band Mulher, né? Sobre essa vacina que está à disposição dos adolescentes. E eu digo que vacinas em geral, né, Regina? Não somente o HPV, HPV eu acho que os jovens acima de 14 anos, se eu não me engano. Não, é de 9 a 14, de 9 a 14. É o melhor. E depois tem o que eles chamam de... Agora eu não lembro se é residente, não é essa palavra. Mas é que tu pode ir até os 19 anos, tu ainda pode tomar. Mas então a idade correta, então, para o pessoal de casa, dos 9 aos 14, mas entre outras vacinas que a gente tem ali. Então as pessoas precisam entender essa necessidade de manter a carteira do filho de forma adequada. Mesmo que se tenha uma resistência, a gente sabe que tem o problema de algumas religiões que não admitem isso. Mas eu acho que no caso do mundo como ele está hoje, isso tudo precisa ser conversado. Exato. Então, vamos lá, gente, vamos dar essa atenção especial. É o melhor para eles, né? Para os adolescentes. Temos também a saúde bucal, claro, acabamos de falar aqui com a Lui. A Lui foi perfeita, né? Então, realmente, o uso do enxaguante bucal, a escovação do dente, com uma escova adequada, o uso de fio dental. Gente, tudo isso, a saúde bucal, ela vai chegar lá. De alguma forma, se tu não tem uma saúde bucal adequada, tu vai ter problemas intestinais. É o integrativo que a Lu fala sempre. E por último, acne e saúde mental. Saúde mental nem se fala, né? Porque a gente tem falado muito. O acne é aquela questão da adolescência, que às vezes já fica mais tímido justamente por isso, daí entra a depressão porque eu tô com a pele muito ruim. Então, assim, os pais têm que ficar atentos e explicar, claro, sempre.
É um momento normal da vida de todo adolescente, eu passei isso, a Regina deve ter passado com isso. certeza. Então, gente, isso passa, né? Aos jovens que estão nos ouvindo, isso vai passar, mas os pais terem esse esclarecimento de uma forma mais rígida até mesmo, né? É isso mesmo, obrigada. E evitar a depressão. Isso sim. Porque isso daí causa... É a saúde mental, a saúde né? mental, Que é o que a gente exato. fala e que as escolas, inclusive, deveriam começar a entrar com isso Algumas já também. estão começando. Ainda hoje eu vi um jornal pela manhã e daí falava exatamente nas escolas como eles estão tratando essa questão da saúde mental. Que é muito importante. É muito importante. Obrigada, viu, Alex? Como sempre, dicas ótimas.